Todas as vezes que nós participamos de um evento, eu particularmente, eu vou numa grande expectativa, né, porque não tem nada melhor do que nós sermos instrumentos de Deus, abençoar as pessoas e também, participando de um culto, de um evento, coisa parecida, também sermos ministrados com uma palavra de Deus. Então, Êxodo capítulo 15, abra a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 15. Vamos falar juntos? Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Quem encontrou, diga amém. Diga comigo assim: as águas amargas não são para sempre. Amém? Será que você pode falar isso com o irmão que está ao seu lado? Diga assim: meu irmão, ou minha irmã, as águas amargas não são para sempre. Quantos creem nisso? As águas amargas não são para sempre. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Gostaria que nós entendêssemos um pouquinho, né, sobre essa questão tão importante. As águas amargas não são para sempre. Amém? Já tomou posse da palavra nessa noite? Então aqui nos versículos, capítulo 15, Êxodo, versículos 22 a 27, podemos ler? Diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Estamos juntos aí, irmãos? Estamos juntos? Encontraram aí, sim ou não? Então vamos ler novamente. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Diga-me se andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Será que você pode falar comigo? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Diga-me sim, as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Diga assim: ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nós cantamos nessa noite que ele é o Jeová o quê? Jeová Rafá. Então ele está dizendo assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes. Diga-me sim, havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Louvado seja Deus. E ali se acamparam junto das águas. Diga assim comigo: e ali se acamparam junto das águas. Agora fala assim do seu coração: Deus, ministra o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, veja que nós temos aqui um grande fato. Qual que é o fato? O fato é que Deus havia tirado o seu povo do Egito, e agora esse povo entra numa segunda fase, que é o deserto. Eu não sei se nessa noite você está aqui, tem passado por algum deserto. Mas o que nós percebemos é que, naquele momento que Deus tira o povo de Israel do Egito, eles tinham uma ordem. E a ordem de Deus, ela prevalece também sobre nós que estamos passando por momentos tão difíceis. Qual foi a ordem de Deus? Dita a Moisés: diga ao povo de Israel que marche.
Então nós temos uma ordem de Deus. Sabemos que percorrer o deserto pode demorar um tempo, mas nós não podemos parar no deserto. Nós não podemos, irmãos, deixar que as adversidades estejam nos vencendo. Porque o lema de Deus para nós é este: marchem, devemos sempre estar avançando. E eu quero pensar que nessa noite, a gente pode ter aqui 4 tipos de pessoas. Quais são os 4 tipos de pessoas que nós podemos ter aqui nessa noite? Podemos ter aquelas que estão em grandes problemas, estão mergulhadas nos grandes problemas. Podemos ter aquelas que já estão saindo dos grandes problemas. E podemos ter aquelas que estão de uma forma tão direta, estão entrando nos problemas, bem como podemos ter aqui nessa noite pessoas que estão vivendo na bênção. Pastor, está tudo maravilhosamente bom. Tem alguém aqui nessa noite assim? Pastor, está tudo 100% maravilhoso. Dinheiro está na conta, estou com saúde, não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade, está tudo maravilhoso. Estou na bênção, pastor, estou na terra de Canaã. Tem alguém aqui nessa noite? Daniel falou amém aqui, graças a Deus. Temos alguém, né, vivendo este momento. Então, repito, nós temos aquelas que estão em problemas, né, diretamente em confrontos, temos aquelas que estão saindo de problemas, temos aquelas que estão entrando para enfrentar algumas dificuldades e temos aquelas que estão na bênção. Não sei qual dessas categorias você se encontra nessa noite. Talvez você, assim como recentemente eu passei por um perrengue no campo físico, uma incógnita, uma apreensão muito grande, uma tensão muito grande, mas graças a Deus chegou um momento em que aquilo passou, aquela tensão. Eu disse assim, parece que saiu dos meus ombros um prédio de 30 e tantos andares. Mas pode ser que você esteja mergulhando, é um momento tenso, é um momento angustiante, é um momento difícil, onde as dificuldades estão presentes. Mas a boa notícia, irmãos, que nós queremos trazer para todos nós nessa noite, é que as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas, às vezes nós temos uma tendência a espiritualizar tudo e atribuir todos os momentos difíceis das nossas vidas ao nosso inimigo. Às vezes nós dizemos, isso é o diabo, isso é o diabo. Às vezes há situações que são provocadas por Satanás. Às vezes há situações que são provocadas por nós mesmos. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o nosso livre-arbítrio, com a nossa escolha, com as nossas decisões. Nós aqui estamos cavando a nossa cova e estamos entrando nela porque nós estamos fazendo uso de forma incorreta da nossa capacidade de distinguir entre o que é certo e errado. Quando nós sofremos consequências das nossas más escolhas, das nossas decisões, às vezes nós saímos assim, é espiritual, isso é o diabo. Não é, são as nossas escolhas. Mas precisamos entender também, irmãos, nessa noite, que nem sempre quando estamos em dificuldades, com problemas, com lutas, significa que é oriundo de uma escolha errada que nós fizemos ou que tais dificuldades se originam por causa de uma ação demoníaca. Pode ser que a gente até tenha essa ideia, mas veja, o texto nos diz que Deus os levou ali para prová-los. Por mais difícil que seja entendermos isso nessa noite, mas precisamos entender que há determinados problemas que são provisões de Deus nas nossas vidas. Sabe o que você pode falar aí? Diga comigo assim, há determinados problemas nas nossas vidas que são o quê? Provisões de Deus para nós. Muitas vezes nós enfrentamos muitas dificuldades com uma providência de Deus. Por quê? Porque é um propósito de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite que Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, e nós sabemos que Deus pode sim, irmãos. Assim como Jó enfrentou todas aquelas situações, não é porque o diabo estava lá ocasionando aquilo, estava debaixo de uma vontade permissiva de Deus. O diabo não toca no cristão se não for por uma permissão de Deus. Ele não tem poder sobre a sua vida.
Quem tem poder sobre a vida da igreja, quem tem poder sobre as nossas vidas, é o Senhor Jesus. E nós só vamos permitir que Ele toque em nós se nós abrirmos espaço. Por isso que a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Se der lugar, claro, ele pede, ele invade, né? Mas se você fechar as portas, ele não tem domínio, não tem poder sobre a sua vida. Pelo contrário, Jesus nos deixou claro em Lucas capítulo 10, que Ele nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não somos nós que temos que correr dos nossos inimigos. É o diabo que tem que correr de nós. Resistir o diabo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Mas há situações, irmãos, que estão dentro da provisão de Deus. Muitas vezes nós vamos nos sentindo muito autossuficientes, autônomos nas nossas decisões. Excluímos Deus das nossas escolhas. Excluímos pessoas que poderiam nos abençoar de determinadas decisões que nós tomamos. Veja que esse fato deles terem entrado em Mara, veja, irmãos, que eles acabaram de sair de um momento miraculoso, de um momento estrondoso, de um momento fenomenal, em que Deus abriu o Mar Vermelho e permitiu que o seu povo passasse a pés enxutos, e Faraó e toda a sua comitiva, eles morreram, pereceram ali naquelas águas do Mar Vermelho, porque Deus agiu de uma forma poderosa. Eles haviam acabado de testemunhar um grande milagre. Qual foi o milagre? A travessia do Mar Vermelho. Sabemos que às vezes nós estamos vivenciando muitos milagres, e esses milagres, irmãos, isso não significa que estando no deserto, que os milagres não estarão acontecendo, que não foram reais. Mas nós sabemos que aqui, naquele momento que Deus abriu o Mar Vermelho, eles puderam experimentar. Olha bem o que eles experimentaram de Deus: o poder e a fidelidade e o cuidado de Deus para com o seu povo. Estava escravizado, dominado, subjugado por Faraó. Deus vem e arranca o seu povo, tira o seu povo dali, e Deus então, através de um momento extraordinário, agora faz com que esse povo entre pelo deserto. E eles começaram a enfrentar um outro desafio. Qual foi o desafio, pastor? A Bíblia diz que eles entraram no deserto de Sul, onde caminharam por 3 dias sem encontrar água. Você pode imaginar comigo essa cena? Os especialistas, cientistas, nós sabemos que as águas, ou a água potável, é saudável para nós. E nós sabemos que o nosso corpo ele tem um certo limite. Porque se nós ficarmos muito tempo sem tomar água, o que acontece conosco? O que acontece? Nós temos uma futura médica aqui na igreja, né? O que acontece conosco? O corpo, ele fica desidratado. Não podemos ficar muito tempo, no máximo aí, 3 dias sem água, aí já começa a pele ressecar. Por quê? Porque nós sabemos que a água, ela faz bem 2 a 4 dias, dependendo da idade, condições físicas da pessoa, né? O clima também, nós sabemos que a pessoa pode ficar desidratada. Agora imagine em pleno deserto, em que o deserto variava de 40 a 70 graus, um calor insuportável durante o dia, e à noite, o que acontecia? A temperatura caía, um frio terrível. E aqueles homens estavam ali, passando por momentos difíceis, 3 dias sem água em pleno deserto. O povo estava com sede, o povo queria água, e Deus então demonstrou mais uma vez para o seu povo que Ele atende às necessidades básicas, vitais de cada um de nós. Essa experiência de Mara nos mostra, irmãos, que Deus, Ele compreende profundamente, não apenas as situações espirituais que nós passamos, as situações emocionais, físicas, mas Ele nos ajuda em toda a nossa jornada. Lemos ontem, no culto na casa do meu sogro, o salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então escutem nessa noite,
Quando caminhamos, amados, de acordo com a vontade de Deus, nós encontramos não apenas soluções imediatas em Deus, mas também a garantia da sua presença constante, que nos sustenta e nos restaura. Isso é uma informação maravilhosa, porque às vezes nós achamos que vamos perecer no deserto, às vezes nós achamos que vamos ser subjugados pelas nossas lutas, pelos nossos problemas. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir escapar, em hipótese alguma, da situação que nos alcança, mas precisamos entender que Deus, assim como transformou as águas amargas em águas doces, Deus transforma ocasiões, restaura a sua graça e nos abençoa abundantemente. Amém? As águas amargas, elas não são para sempre. Bata no ombro do irmão e fala assim: meu irmão, tome posse disso aí. As águas amargas não são para sempre, porque Deus é o Deus que sara. O Senhor tem o poder de mudar toda e quaisquer situações. Amém? Quantos creem nisso? Pastor, está difícil, está apertado. Sabe, eu sei que você está comprimido. Você está, sabe, internalizado em si mesmo com tantas questões. Mas a informação nessa noite é que, seja qual for a adversidade que você está enfrentando, no dia de hoje, Deus vai transformar isso tudo em bênçãos, e você verá e testemunhará do cuidado de Deus em todos os aspectos da sua vida. Amém? Quantos querem testemunhar desse cuidado de Deus? Para tanto, irmãos, eu gostaria de extrair desse texto algumas verdades para os nossos corações nessa noite. E eu gostaria que você deixasse que essas verdades estivessem penetrando mais profundo o seu coração. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que as águas amargas, elas fazem parte da nossa jornada. Será que você pode dizer isso comigo? Diga assim: as águas amargas, elas fazem parte da nossa jornada. Que é isso, pastor? Eu não quero águas amargas, eu não quero, sabe, viver uma situação dessa, com sede de não poder beber água. Eu não quero viver um momento deste, hipótese alguma. Precisamos entender, irmãos, que a jornada com Deus, ela nunca está isenta de desafios, mas ela está cheia de grandes propósitos. Amém? Diga comigo assim: a jornada com Deus nunca está isenta de desafios, mas ela está sempre repleta de grandes propósitos. Precisamos entender isso. A jornada com Deus, desde o Velho Testamento, vai estudando. Irmãos, eu estava até escrevendo um artigo sobre isso, vencendo o mito de uma existência sempre feliz. A nossa cultura, o momento que nós estamos vivendo, veja bem que, sabe, nas redes sociais, as pessoas, elas só postam ali os seus momentos festivos, alegres, Disneylândia, né, momentos maravilhosos, não tem problema nenhum, mas a gente sabe que no dia a dia a vida não é assim. A gente sabe que nós temos os confrontos, temos as dificuldades, temos as lutas, mas precisamos entender que, embora estejamos passando por momentos difíceis, as dificuldades não são sinais. Tome isso no seu coração. As dificuldades que nós atravessamos não são sinais do abandono de Deus, mas são convites de Deus para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e no crescimento da nossa fé. Amém? Diga comigo assim: as dificuldades não são sinais do abandono de Deus, mas convites para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e no crescimento da nossa fé. Se você entender isso nessa noite, eu estarei feliz demais. Porque às vezes nós temos como atribuição, irmãos, ficamos entendendo qual que é a causa, qual que é o problema. Às vezes você não vai encontrar uma resposta.
Às vezes você não vai encontrar, sabe, qualquer compêndio que você buscar, alguma resposta para o momento que você está vivendo, porque faz parte de um propósito de Deus. Ou será que nós vamos pensar que Jó ele conseguiu entender de imediato o que estava acontecendo com ele? Não, aquilo foi se descortinando na vida dele, até chegar no capítulo 42, no versículo 2, que você tem aquela expressão tão maravilhosa de confiança de Jó em Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Faz parte do plano de Deus. Não significa que Deus nos abandonou, nos deixou. Não, Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. Deus é um Deus fiel, um Deus presente, um Deus real, um Deus que contempla as nossas lágrimas, um Deus que nos vê lá nos bastidores. Ninguém está lhe vendo, mas Deus está lhe vendo. Deus sabe das suas lágrimas, Deus sabe de todas as coisas. E a palavra profética que eu quero deixar com você nessa noite é: o mesmo Deus que abre mares, é o Deus que transforma águas amargas em águas saudáveis. Esse é o Deus que está aqui nessa noite para também transformar a situação que você está vivendo. Amém? Nessa noite Deus pode fazer isso. Deus pode, porque Deus é o Deus da provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19, nós já lemos aqui, numa das reflexões. Paulo vai nos mostrar exatamente isso. No deserto, Deus não apenas nos sustenta e nos ensina a viver em completa confiança da sua graça. E é por isso que Paulo pôde expressar que Deus em Cristo suprirá cada uma das nossas necessidades. O teu Deus suprirá todas as tuas necessidades, segundo a sua riqueza e glória, por meio de Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Amém? Às vezes nós temos assim: pastor, uma necessidade aqui é só coisa material. Não, meu irmão, não é só coisa material, não. Às vezes você precisa de um companheiro, você precisa de alguém para, sabe, estar lhe carregando no colo, precisa de alguém. Ele é esse Deus fiel, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus presente. Mateus 28, 20, você conhece a parte B do versículo. Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos falar juntos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Ele é um companheiro fiel. Amém? Diga comigo assim: ele é um companheiro fiel. Essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar conosco. Qual que é a lição, pastor? As águas amargas, elas fazem parte da nossa jornada, não estamos isentos. Tira isso da sua cabeça: pastor, mas eu sou crente, o que está acontecendo comigo? Mas espera aí, Jesus falou que o mesmo sol que vem para o justo vem para o ímpio, a mesma a chuva, né, que desce para o justo desce também para o ímpio. Ou será que em face, né, nós vimos em Santa Catarina, né, Santa Catarina, não é isso? Florianópolis, não, Rio Grande do Sul, não é isso? Que as águas, Porto Alegre, fugiu aqui, Porto Alegre, a geografia sumiu aqui agora, né? Porto Alegre, nós vimos lá em Porto Alegre inundado, tudo inundado, as pessoas perderam bens materiais, perderam tanta coisa. Eu pergunto para vocês: será que somente os ímpios sofreram os danos daquilo que os rios subiram? Não, todos, crentes, não crentes. Vimos em Petrópolis, não há tanto tempo, né, os morros que desceram, né, tantas mortes. Irmãos, precisamos entender, né, que as águas amargas, os momentos difíceis, eles fazem parte da nossa vida. Olha, Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Seria tão bom, seria tão excelente, né, se nós fôssemos poupados das águas amargas, fôssemos poupados, né, de grandes sacrifícios. Mas às vezes nós temos que enfrentar, para que a gente possa amadurecer na fé, possa crescer diante de Deus, possa desenvolver mais uma dependência do Senhor, para que a gente possa aprender a estar debaixo do cuidado de Deus. Quantos têm experimentado esse cuidado de Deus nas dificuldades? Amém? Deus entrando com o seu golpe da misericórdia
e derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Diga comigo assim: eu creio que o mesmo Deus que abre o mar vermelho é o Deus que faz com que as águas amargas se tornem doces. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. A segunda lição, irmãos, que o texto nos mostra aqui é que se nós estivermos passando pelo deserto de Mara, por esses momentos difíceis, nós devemos ter uma postura diferente daquele povo, porque aquele povo, ele chegou para Moisés e eles não estavam glorificando a Deus pelo deserto, eles não estavam glorificando a Deus por aquela situação, não. O que é que eles passaram a fazer? Começaram a murmurar e a dizer a Moisés: Moisés, nós vamos morrer aqui, meu filho. Não é assim? Então, clame, clame. Irmãos, quantas vezes nós, nas nossas dificuldades, nós passamos a murmurar. Aquele povo, irmãos, estava tentando influenciar Moisés. Moisés era um homem comum à frente do seu povo, poderia ter embarcado juntamente com aquele povo ali, e murmurando contra Deus, sabe, se sentindo ali desamparado, abandonado por Deus. Mas percebemos que Moisés enxergava algo que o povo não estava enxergando. O que é que Moisés enxergava, pastor? Moisés estava enxergando os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Para nós não murmurarmos, irmãos, nas nossas dificuldades, é preciso buscarmos em Deus o discernimento, a fim de que possamos clamar ao Senhor. Não murmure, mas clame, busque a Deus, chame ao Senhor. Moisés, repito, poderia ter reagido exatamente como o povo, mas Moisés reagiu de uma forma diferente. Ele não reclamou, Moisés clamou a Deus. O que é que nós aprendemos aqui, irmã Selma? Nós aprendemos que a murmuração nunca muda as circunstâncias, mas a oração tem o poder de mover o coração de Deus. Enquanto a murmuração alimenta o nosso desânimo, o clamor, ele abre portas para o sobrenatural de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então, a opção de murmurar, por mais difíceis que estejam as situações, nós precisamos clamar ao Senhor, porque reclamar nos prende aos problemas, nos faz perder a perspectiva e nos enfraquece. Mas quando nós clamamos ao Senhor, nós nos conectamos com a solução de Deus, porque Deus nos coloca diante de situações das quais nós entendemos que só Ele pode mudar o curso da nossa história, o curso da nossa vida. Ele afasta de nós as situações drásticas e nos traz a solução. Amém? Diga comigo assim: quando eu clamo, eu me aproximo de Deus e também da minha vitória. Então, o caminho aqui no Salmo 36, no versículo 4, nós temos o salmista nos chamando a atenção a respeito do clamor, dizendo assim: clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor lhe ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Será que você pode falar comigo? Diga-me assim: clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor lhe ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, ou de todas as suas aflições, ou de todo o mal. Precisamos entender, irmãos, é 34, versículo 6, está projetado errado lá, né? 34, versículo 6, precisamos entender isso, né? Esse princípio tão fundamental. Olha lá, clamou este pobre, né? E o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Queremos ser salvos das nossas angústias, queremos ser salvos das nossas aflições, queremos ser salvos das dificuldades. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque somente Ele tem a solução, tem de fato a resposta para as nossas dificuldades, para os nossos dilemas. Então a segunda lição que nós aprendemos é: não murmuremos, mas clamemos ao Senhor. As coisas não estão indo bem, clame ao Senhor. As coisas estão indo bem, clame ao Senhor. As coisas não estão aparentemente dando certo, clame ao Senhor, busque a Deus, mas não abra a sua boca para murmurar, porque a murmuração, ela afeta diretamente, entre aspas, o Deus que nós conhecemos, e Deus fica indignado
quando nós murmuramos contra ele. Por isso que aquela geração que saiu do deserto, do Egito, pereceu no deserto, porque era uma geração de murmuradores. Estão entendendo, sim ou não? A terceira lição que eu quero deixar conosco é, diga comigo assim, Deus tem a solução. Diga bem forte assim, Deus tem a solução para os nossos problemas, antes mesmo de visualizarmos qualquer possibilidade. Deus já tem reservado para nós a solução para os nossos problemas. Amém? Diga comigo assim, Deus já havia preparado a solução. Enquanto eles estavam vendo águas amargas, aquela situação difícil, Deus já tinha a solução, irmãos. Deus já tinha preparado ali um arbusto que transformaria aquelas águas amargas de Mara em águas doces. Antes daquele povo chegar àquele lugar, o Senhor já tinha a solução pronta, empacotada para o seu povo. Precisamos entender isso nessa noite. Sabe, porque isso significa, irmãos, que nada pega a Deus de surpresa. Nós somos pegos de surpresas com tantas situações angustiantes, desafiadoras, tristes, notícias. Somos pegos de surpresas com tanto, às vezes, surpresas agradáveis, não é verdade? Eu estava aqui no domingo desses aí, de repente, após o culto, chegou uma mensagem para mim e estava lá, o senhor ganhou o violão, né? Ajudei uma igreja, ganhou um violão. Eu fiquei todo feliz. Eu vivia dizendo assim, eu nunca ganhei nada em sorteio. Lembra, ela, que eu falei isso? Nunca ganhei nada em sorteio. De repente, ganhei um violão. Fiquei todo feliz. Vou postar esse negócio, porque isso é inédito, né? Então, irmãos, às vezes a gente é surpreendido de forma agradável, maravilhosa, mas nem sempre isso acontece. Agora, o fato é, irmãos, que Deus, nada pega o nosso Deus de surpresa. Nada, absolutamente nada, pega o nosso Deus de surpresa. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o nosso futuro. Ele é onisciente, então nada pode pegá-lo de surpresa. Se pegar Deus de surpresa, ele não é Deus. Estão entendendo, sim ou não? Esse Deus onisciente, que conhece a nossa vida pelo avesso, que sabe o que nós estamos atravessando. Eu não sei como foi a sua semana, não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como será a semana por vir, que se inicia. Talvez você já esteja enfrentando um momento difícil aqui agora, mas uma coisa eu sei, e isso nós podemos falar enfaticamente: a providência de Deus, ela é infalível na vida daqueles que temem-no de todo o coração. Amém? Diga comigo assim, a providência de Deus é infalível. Aleluia! Ele sempre prepara a solução antes que a necessidade surja. Sua provisão não falha, a provisão de Deus não falha. Ele está no controle de cada detalhe. Confiemos nele e esperemos nele, pois nós sabemos que Deus é quem guia as nossas vidas e nos supre. Amém? Amém? Pastor, mas está muito bonito o que o senhor falou, mas e Bíblia, pastor? Onde tem isso na Bíblia? Que Deus já provê todas as coisas antes de a gente estar nela. Que negócio é esse? Eu vou trazer só um texto, invocar só um texto aqui para você, sabe, deixar que a palavra de Deus penetre no seu coração. Lembra de Abrão? Deus olha para Abrão e pede a Abrão que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Lembra disso, dessa história? Sim ou não? Então Deus pede a ele o seu filho. Puxa vida, era o filho da promessa. Era o filho que Deus havia dito que daria a ele. E agora nós percebemos que Abrão pega o seu filho, ele vai para o Monte Moriá, prepara o holocausto. O próprio Isaque olha ali para o holocausto e diz assim: pai, tudo está pronto, o holocausto está preparado. Mas ele faz uma pergunta interessante para o pai. Qual foi a pergunta que ele fez? Mas onde está o cordeiro? O que Abrão respondeu para ele? Diga assim: Deus preparará para si o cordeiro. Fé, visão, entendendo a supremacia de Deus, a sublimidade de Deus, a grandiosidade de Deus.
desse Deus que tem a solução antes mesmo delas acontecerem, antes delas se materializarem nas nossas vidas. Deus já tem a solução para nós. E Abrão, ele então vai atendendo a Deus, coloca o seu filho ali, e eu fico imaginando, irmãos, imaginação, é fértil, não é? O que não deveria estar passando na cabeça de Isaac naquele momento, deitado ali naquele holocausto, já tendo visto o pai fazer diversos sacrifícios, oferecendo a Deus cordeiros, ali como sacrifício, já tendo visto aqueles rituais, provavelmente em muitos momentos, agora não vê um cordeiro ali, mas ele se vê naquele holocausto, deitado ali. E a Bíblia nos diz que quando Abrão levantou o seu cutelo para imolar o seu filho Isaque, bradou o anjo do Senhor dizendo: Abrão, Abrão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. E quando ele olhou do lado, ele viu um cordeiro entrelaçado. A provisão de Deus estava lá. Aleluia! Deus tem provisão para todos nós. Precisamos entender este princípio, que Deus tem a solução para nós. Aquilo que parece difícil para você, aquilo que parece insolúvel para você, aquilo que parece ser um norte, ser uma direção, creia que Deus está no controle, Ele vai trazer um escape. Deus não nos prova além da capacidade que nós temos de suportar, mas juntamente com a provação nos dará o escape. Amém? Diga para o irmão: meu irmão, Deus vai lhe trazer o escape. Fique tranquilo, Ele tem a solução. Ele vai trazer o escape, sim ou não? Vai trazer ou não vai? Ele tem a solução para os nossos problemas. E a última lição que nós tiramos aqui, que eu gostaria de deixar conosco, é que você não vai perecer em pleno deserto. O Deus que transforma a água amarga em água doce, em água potável, em água que sacia a nossa sede, é o Deus que vai lhe fazer andar um pouquinho mais, porque eles não pararam ali em Mara, já podem ficar satisfeitos ali, na aguinha está aqui, está tranquilo, não, mas Deus tinha um plano sobremodo excelente. Eles saíram de Mara e foram para onde? Foram para Elim. O que é que eles encontraram lá? Um lugar de descanso. Amados, isso nos chama muito a atenção, porque após as nossas experiências, após as nossas dificuldades, precisamos entender, sobretudo, que as nossas provações são temporárias. Deus sempre tem um propósito em cada dificuldade. Ele sempre nos conduz a momentos de refrigério e de renovação. Deus tem um Elim para você. Amém? Quantos poços eles encontraram lá? Quantos poços? 12 fontes. E mais o que? Palmeiras. Quantas? Olha que lugar maravilhoso. 70 palmeiras. As fontes estavam ali. Aquilo que era problema para eles, agora, irmãos, não era nada. A provisão de Deus estava ali. E Deus não os conduziu ali por acaso. Aquela parada foi uma parada, irmãos, ali em Mara, primeiramente para que o povo entendesse que é Deus que está no controle. Aquela parada em Mara era para o povo entender que eles, na própria força, jamais conseguiram chegar a algum lugar. Era Deus que estava no governo, na direção do seu povo. E Deus agora então os leva até Elim, demonstrando que a fidelidade do Senhor não termina nos nossos desertos, mas a fidelidade de Deus nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas. Está na bênção? Deus é fiel. Está na luta? Deus é fiel. Tem coisa para comer na sua casa? Deus é fiel. Está faltando alguma coisa? Deus é fiel. De alguma maneira, Deus, Ele continuará agindo nas nossas vidas. Deus já preparou para cada um de nós o Elim, um lugar de refrigério, de abundância, onde nós estaremos descansando e nos renovando em Deus. Mas qual que é o segredo, pastor? Diga-me assim: o segredo é continuar marchando com fé. Diga bem forte: o segredo é continuar marchando com fé. Mara é passageiro,
mas as promessas de Deus, elas são eternas. Mara é só uma estação, mas Elim é a promessa de Deus para os que perseveram, para os que não retrocedem, para os que não são covardes, não param no meio do caminho, mas para aqueles que caminham confiando inteiramente em Deus. E nessa noite, meus amados irmãos, Deus nos trouxe aqui para junto das fontes de águas, águas não amargas, mas águas vivas. Segundo o Salmos 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus nos traz nesta noite a um rio que está correndo neste lugar, para que cada um de nós estejamos bebendo desse rio tão maravilhoso que é a presença de Jesus. Amém? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltarão para a vida eterna. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que Mara não é o seu destino final. Será que você pode falar isso comigo assim? Mara não é o meu destino final. Portanto, seja qual for a água amarga que você esteja vivendo, enfrentando, uma enfermidade, uma crise financeira, uma situação emocional, confie que o Senhor já preparou a solução. Clame a Ele, obedeça a sua palavra e tenha fé. O deserto tem um propósito, mas também ele tem um fim. A Bíblia nos diz assim: sua ira dura só um momento, a ira de Deus. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, o cântico de júbilo vem pela manhã. Entreguemos ao Senhor as nossas águas amargas nessa noite. Creamos que Ele é poderoso para transformar essas águas em águas doces e nos conduzir a um lugar de descanso. Convido você a se colocar de pé no seu lugar nesse instante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queremos ver você que está passando aqui por Mara nesse momento, ainda não chegou Elim. Queremos ver você aqui, chegando também Elim, no descanso de Deus, com alegria, testemunhando, contando da bênção do Senhor, se regozijando em Deus, se fortalecendo no Senhor. Eu sei que nós, enquanto família, enquanto igreja, enquanto sociedade, nós temos passado por momentos muito difíceis, mas precisamos entender que aqui não é o nosso lugar. Precisamos entender que não temos terra permanente aqui, mas buscamos a futura e precisamos confiar em Deus. Amém? Eu queria convidar a igreja, aqueles que puderem, vamos dar as nossas mãos, unir as nossas duas alas aqui. Nós vamos ter um momento agora de oração. Vamos orar nesse instante. Queria chamar o pessoal do louvor. Louvado seja Deus. Vamos dar as nossas mãos. Guarda isso nessa noite. Queria que você saísse daqui com essa compreensão. Primeiramente, gostaria que você saísse daqui entendendo que as águas amargas, elas fazem parte da nossa jornada. Segundo, precisamos sair daqui nessa noite entendendo que reclamar, murmurar não resolve. Precisamos clamar. Em terceiro momento, precisamos entender que Deus tem a solução antes mesmo do nosso problema. E em último lugar, saia daqui entendendo que você vai chegar a Elim, o lugar de descanso de Deus, porque Deus é quem está à sua frente, conduzindo a sua vida. Amém? Feche os seus olhos agora. Queria que você orasse pelo irmão que está ao seu lado, abençoasse a vida dele. Será que você pode fazer isso? Eu queria chamar a irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, faz um favor aqui, irmã Jaqueline, quando nós vamos estar orando. A irmã Jaqueline vai fazer essa oração de intercessão por todos nós, como igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Esteja orando. E
vamos receber a sua oração de intercessão. Senhor Jesus, nós exaltamos o teu santo nome e engrandecemos ao Senhor, Pai. Agradecemos, Deus amado, por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é, Pai, em nossas vidas. Agradecemos, Deus amado, por este momento, Pai amado, em que a tua palavra foi lançada aos nossos corações, Pai. Pai amado, nós queremos nessa noite, Deus amado, declarar ao Senhor, Pai, que somos teu povo, Pai. Somos, Pai amado, a nação eleita, somos sacerdócios do Senhor, somos, Deus amados, embaixadores de Cristo nesta terra, Pai. E pedimos ao Senhor nesta noite, Pai, visita cada filho teu que aqui está, visita cada família aqui representada, visita, Deus amado, cada história, cada intimidade, Deus amado, cada necessidade, cada problema, Deus amado, que aos olhos humanos não tem solução, mas o Senhor tem a solução. Pai amado, nos conduza, Deus amado, a águas, Deus amado, onde não há, Pai amado, como não beber, porque o Senhor há de transformar as nossas experiências, Deus amado, em experiências que nós possamos abençoar outros, Deus. Sacia a nossa sede nessa noite, Pai. Pai amado, muitas vezes estamos cansados, estamos sobrecarregados, Pai amado, e nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, tudo aquilo, Pai amado, que tem tirado o nosso chão, tem tirado o nosso sono, tem tirado, Deus amado, o ânimo e a alegria, Pai amado, da salvação. O Senhor conhece, Pai. O Senhor é especialista em curar, o Senhor é especialista em trabalhar, o Senhor é especialista em estar, Deus amado, tirando aquilo que não é do Senhor e colocando aquilo que o Senhor protegeu, planejou, Pai amado, e direcionou, Pai amado, para que nós possamos viver, Pai, a intensidade e as experiências, Pai amado, que venha marcar a nossa caminhada. Deus, estamos aqui nesta noite e te agradecemos, Pai, pelas lutas que nos faz crescer, pelo deserto que não é para sempre, pelas águas amargas que nos faz, Deus amado, deliciar. Quão doce são as águas que o Senhor transforma. Quão doces são as águas, as experiências que o Senhor transforma através da nossa confiança no Senhor. Eu te louvo, Deus, que cada um nesta noite, Pai, saia desta casa, Pai amado, sabendo que lá fora elas terão que enfrentar, Deus amado, o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Terá que enfrentar, Deus amado, todas as batalhas, lembrando que o Senhor é quem transforma toda a diversidade em bênção. E nós te agradecemos, oramos, crendo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você já consegue ver pela fé essas águas amargas sendo transformado em águas doces? Louvado seja Deus! Vamos louvar o Senhor! Aleluia! Louvado seja Deus! Que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor.
Tu és poderoso, Senhor. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho Louvado seja aberto Deus. pelas águas. Faz romper muitas fontes temerão o deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Mal vem aquele que aquieta o mar. Oh, aleluia. Tome posse dessa verdade nessa Faz o noite. leão jejuar. Você que está na sua casa, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus planos, seus projetos. Você na sua condição, em nome de Jesus. Sejamos abençoados pelo Senhor, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O caminho aberto pelas águas. Ele já tem o caminho aberto. Ele é poderoso. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Você na sua casa. Glorifique o nome do Senhor conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podemos assentar, amados. Aleluia. Louvado seja Deus.